Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Emerson e sou facilitador de aprendizagem da disciplina Matemática Básica, da Univesp. Hoje vamos realizar uma aula de revisão de alguns conceitos matemáticos que vão contribuir para o entendimento dos ajustes das bases não decimais, que nós vimos nas últimas aulas. Mas primeiramente gostaria de agradecer pelo feedback de vocês nos últimos vídeos. Isso é importante para eu saber se o conteúdo está sendo útil a vocês, ok? Bom pessoal, então vamos lá. A revisão que nós veremos hoje, então, será a potenciação, propriedades de potências. Ou seja, essas propriedades vão nos ajudar a desenvolver os cálculos relacionados às bases. Vamos para o primeiro exemplo aqui, então. Todas as vezes que nós temos um número multiplicado por outro, o qual verificamos que suas bases são iguais, qual é a propriedade que utilizamos para este conceito aqui? Mantemos a base, porque nós temos aqui 2 vezes 2, e os expoentes nós somamos. E todas as vezes que nós verificarmos um número o qual não apresenta o expoente, deveremos entender então que aqui tem o número 1. Então, neste caso, seria 1 mais 2. Portanto, teríamos um resultado de 2 elevado ao cubo, certo? Vamos para mais um outro exemplo. 6. 6 vezes 6, bases iguais, mantemos a base e somamos os expoentes. 1 mais 2, 1 mais 2. Ficaria, então, 6 elevado ao cubo. Um outro exemplozinho para fixarmos. Bases iguais, mantemos a base e somamos os expoentes. 7 elevado ao quadrado e 7 ao cubo. Então, ficaria 3 mais 2. Portanto, 7 elevado à quinta. Certo? Essas seriam as propriedades de potência na multiplicação. E agora na divisão. Como seria? A divisão de bases iguais, mantemos também a base, só que agora os expoentes nós subtraímos. Aqui nós temos o 1, porque não aparecia nada, implicitamente teremos que colocar o 1 aqui, então fica 3 menos 1. Portanto, 2 elevado ao quadrado. Da mesma forma, o 6, bases iguais, mantemos as bases, mantemos a base, subtraímos o expoente. 6 elevado ao quadrado. Regrinha bem simples de potenciação, mas que vai nos ajudar a resolver algumas questões, né, de mudanças de base e propriedades das bases que nós estamos trabalhando na disciplina Matemática Básica. Vamos para mais alguns exemplos aqui para facilitar o nosso entendimento. Outra coisa que eu trouxe para vocês foi a correlação entre polinômios e ajustes de base. Por quê? Na adição e subtração de polinômios, podemos verificar algumas propriedades que são idênticas, principalmente na soma e na subtração das bases. Então, vamos fazer um exercício aqui e uma representação para que vocês possam entender. Aqui nós temos um polinômio, certo? X ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado, mais 4 vezes x, mais 1. Como poderíamos interpretar este número aqui? Primeiramente, toda vez que nós não temos um valor na frente desta parte literal, as letras chamam parte literal. Então, nós temos aqui o x como parte literal. Então, toda vez que nós não temos um número, nós colocamos o 1.
E aqui, quando nós não temos nada no expoente, representa também que nós temos o 1, como nós vimos ali em cima. E todas as vezes que nós não temos a parte literal, significa que a parte literal está aqui implícita, porém elevada a zero. Nós vamos ver tudo isso aqui lá nos ajustes de bases, tá? Então, esta regrinha serve também para os polinômios. Então, vamos lá. Como que seria uma base? Vou colocar um exemplo da base 6. Vamos transferir esta ideia para a base 6. Como ficaria aqui, então? Ficaria 1 vezes. A parte literal seria o 6. 6 elevado à terceira. Mais o 3, que é o coeficiente que vem à frente. A parte literal seria o 6 elevado ao quadrado, mais o 4, que é o coeficiente, né? A parte literal seria 6 elevado a 1, mais coeficiente 1. Parte literal seria o nosso número, nossa base 6 elevado a zero, certo? Então, nós temos aqui uma representação de polinômio, e aqui nós temos uma representação de bases. Neste caso, a base 6. Ok? Como nós vimos nos nossos exercícios lá na aula anterior. Vamos fazer uma outra coisinha aqui para que vocês possam entender melhor. Agora nós vamos fazer os ajustes que está relacionado à soma. Quando nós temos polinômios, como que nós somaremos os polinômios? Nós analisamos a parte literal. Qual é a parte literal? É a partinha que tem as letras, né? O x aqui no caso. Então, vamos acrescentar aqui, então, os números que estão faltando. Aqui tem o 1, né? Na frente desse x. E aqui tem um x elevado a zero, correto? Está implícito. Então, como faremos aqui? Toda vez que nós vamos somar ou subtrair polinômios, nós temos que verificar o seguinte. Temos que somar ou subtrair somente semelhantes. Quem são os semelhantes? Os semelhantes são aqueles em que as partes literais têm o mesmo expoente. Neste caso aqui nós temos o x ao cubo e aqui também o x ao cubo, certo? Então, como faríamos isso? Somamos o coeficiente que está à frente, aqui neste caso é 3 e aqui é 1. Somando isso, nós temos 4. E mantemos a parte literal, que é o x elevado ao cubo, certo? Então, somamos estes dois valores aqui. Mais, agora nós temos o x ao quadrado. Quem pertence ao x ao quadrado? Esse aqui e esse aqui. Só podemos somar semelhantes. Esse aqui podemos somar? Não, porque é elevado a zero. Então, somamos os coeficientes. 2 mais 4, 6. Então, aqui nós temos 6x ao quadrado. Mais, temos que manter sempre a sequência de expoentes. Aqui seria o expoente 1. Nós temos o expoente 1 aqui? Não temos, né? Temos só mais 1 elevado a zero. Então, toda vez que ocorre isso dentro dos polinômios, nós temos que acrescentar aqui um zero. Isso aqui não vai interferir em nada em nossas contas, porque qualquer coisa elevada a zero, multiplicado por zero, é igual a zero. Então, não vai alterar nossa propriedade matemática de resolução da soma. Porém, é interessante colocar aqui para que a gente possa transferir essa ideia lá para as bases.
Aqui então sobrou para a gente o x elevado a zero, né? Copiamos o 3. Por que colocamos o x elevado a zero aqui na frente, igual nós vimos anteriormente? Porque qualquer número elevado a zero é igual a 1, certo? Então, se isso aqui tudo, x elevado a zero é igual a 1, 3 vezes 1 é 3. Então, não vai alterar essa propriedade matemática. Continuará sendo 3, certo? Então, por isso que a gente faz esses tipos de acréscimo para ajustes do nosso polinômio e também ajustes das nossas bases. Vamos lá agora trabalhar com a base. Eu copiei aqui embaixo, vocês podem ver que as bases são idênticas aqui às partes literais. Só que a gente está dando o exemplo da base 6 ainda. Então, aqui nós vamos acrescentar o 1, né? Como nós acrescentamos aqui em cima. E aqui também o x elevado a zero. Então, como ficaria aqui essa base? 6. Na hora que nós fôssemos fazer a soma, analisaremos também as partes literais, mas nesse caso são as bases semelhantes, ou seja, as que estão aqui elevadas ao cubo, né? Primeiramente, que é a nossa base com expoente maior. Então, copiamos o 3, mantemos a base, somamos os expoentes, né? Então, somamos aqui. Agora a base 6 elevado a 2. Base 6, só podemos somar semelhantes. 4 mais 2, 6. Então, nós temos aqui 6, certo? Mais a base elevado a 1. Nós temos aqui base 6 elevado a 1? Não, nós não temos a base 6 elevado a 1. Então, colocaremos aqui o 0, mais, aqui na verdade é o 6, né, gente? Elevado a 0. Então, só sobrou ele, copiamos então 6 elevado a 0, ok? Agora aqui dentro dos nossos ajustes, dentro da base 6, 4 faz parte? Faz, que vai de 0 a 5. 6 faz parte? Não, ele está 1 acima, é até o 5. 0 faz parte? Faz. O 3 faz parte? Faz. Então, qual é o ajuste que nós faríamos aqui? Nós vamos ver essa explicação daqui a pouco. Ajustando exatamente esse tipo de numeração. Mas nós já vimos ali dentro dos ajustes de potência, né? Então, se nós temos a potência, multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Então, aqui ficará 3, porque aqui tem um 1 implícito, correto? Então, como nós temos uma base 3 e não temos nenhum número multiplicando à frente, entendemos que tem o valor de número 1 aqui à frente, certo? Aí, como ficaria o resto? 4 vezes 6 ao cubo, mais 0 vezes 6 a 1, mais 3 vezes 6 elevado a 0. Tá, legal. Só que aqui apareceu de novo, bases iguais. Bases iguais a gente soma, né? Se tivesse subtraindo, a gente subtrairia, mas aqui está somando. Então, somamos os coeficientes. 4 mais 1, 5. Mantemos as bases. 6 elevado ao cubo, mais. Não temos mais aqui, ó, como o 6 elevado ao quadrado, né? Não temos mais aqui. Então, o que temos que fazer? A gente copia 6 ao quadrado e acrescenta o 0 na frente. Mais o 6. 0 vezes 6 elevado a 1, mais 3 vezes 6 elevado a 0.
certo? Aqui o nosso número, então, na base 6, pegamos somente os coeficientes. Neste caso, então, teríamos o número 5, 0, 0 e 3 na base 6, né? Esse seria esse valor, se caso nós precisássemos identificar esse valor, ok? Então, vamos lá para o próximo exemplo.